Louvo a Deus por mais um privilégio que o Senhor tem nos concedido nessa manhã. Já convido você para a leitura, a qual Deus colocou no meu coração para esta manhã. Louvamos a Deus pela vida de cada um que chegou até aqui, pela vida do nosso pastor Arnóbio, irmã Antônia, irmã Jeane, Kennedy, Aninha, que foram os canais de bênçãos para este dia. E cada irmão também que se encontra no seu lar. Deus te abençoe. Este é o dia que o Senhor marcou para nos trazer alegrias. E eu já decreto para a sua casa alegrias e bonança, como já foi pregado nesta manhã, que o Senhor, Ele vai trazer bonança. Glória a Deus. O barco vai chegar no lugar determinado pelo Senhor. Você crê? Aleluia. Diga aí nessa casa, viu, onde você está, que o Senhor, Ele é aquele que vai te levar ao lugar que Ele determinou. Aleluia. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 2, o versículo de número 25. Glória a Deus. Um texto muito lindo. O 25 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor. Honrada por estar aqui. O 25 nos diz, a epígrafe fala acerca de Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aleluia. Nesta manhã Deus falou no meu coração: quem prometeu é fiel. Aleluia. Você toma posse dessa palavra? Aquele que prometeu, quem fez a promessa para você, Ele é fiel e não falha. Sente adorando a Deus. Aleluia. Esse texto nos fala acerca da perseverança, da fidelidade, do tempo de espera. Porque não é fácil esperar. O que é que acontece quando Deus nos faz uma promessa? Cada um, ele reage de uma forma diferente. Mas nessa manhã Deus falava comigo e dizia: quem prometeu, Ele é fiel. Glória a Deus. E quando eu começo a ler essa palavra, eu começo a entender os desígnios do Senhor. Porque o capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, ele vai nos trazer relatos que em outros livros, evangelhos, nós não encontramos. E um dos relatos é acerca de Simeão e Ana. Ele não está registrado em outro lugar, apenas aqui. É muito interessante, porque ele nos diz que Jesus já havia nascido. Maria já havia concebido, mas precisava passar pelo processo da purificação, porque os judeus, através da lei de Moisés, eles precisavam passar por um período antes de ir ao templo apresentar a criança. Lá em Levítico, no capítulo de número 12, vai nos mostrar acerca da lei da mulher que tem um filho.
E aquele que tinha um filho varão, um homem, aquela mulher, ela precisava passar 7 dias. E no 8º dia, a criança precisava ser circuncidada. E depois da circuncisão, a mãe ainda precisava passar 33 dias. Antes de ir ao templo, ela não poderia ir ao templo. É interessante. É uma informação muito importante. E aqui a gente observa que Simeão não tinha conhecimento de fatos como esse que eu estou falando. A história nos diz que Maria passou o tempo da purificação. Ela estava a caminho do templo. Aleluia. E ela teria que levar uma oferta para oferecer ao Senhor pelo nascimento daquela criança. Mas Lucas, ele traz uma informação muito interessante, porque ele começa a colocar na história esse relato acerca de Simeão. E ele começa dizendo que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, mas ele dá as características e as qualidades daquele homem. E a primeira qualidade qual era? Esse homem chamado Simeão era um homem justo. Glória a Deus. Em meio a uma sociedade corrupta, em meio a um tempo de conflitos, porque Israel vivia sob o domínio de Roma, em meio a tantas adversidades, naquele texto, ele vai nos mostrar que existia um homem justo. E ele destaca. Ele era temente a Deus. Aleluia. Aqui eu já entendo porque em tempo de dificuldades, em tempo de adversidades, Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem aquelas pessoas que permanecem fiel. Aleluia. Sempre tem aqueles que Deus, ele conserva. Lembra de Elias, quando Elias pensava que ele era o último dos profetas, aí Deus dizia para ele, ainda tem 400, que não se dobraram, que não se curvaram. E aqui a gente observa que esse homem Simeão, no meio daquela sociedade, era um homem temente a Deus. E ele também esperava a consolação de Israel. O que significa isso? Significa que Simeão, ele sabia de uma promessa que Deus havia feito. E qual foi a promessa? A promessa de que o Cristo, ele viria. Glória a Deus. A promessa, a consolação, era que aquele Messias, ele iria vir para remir o seu povo dos seus pecados. Existia uma promessa. Lá em Gênesis, no capítulo 3, Deus, ele fez a promessa, a semente da mulher, que daquela semente, Deus iria suscitar um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. Ele esperava essa promessa. Há muitos anos atrás, ele esperava a consolação de Israel. E ele diz mais adiante, que o Espírito Santo estava sobre aquele homem. Por que ele não estava dentro do homem? Porque no Antigo Testamento a gente observa que o Espírito Santo, ele atuava sobre medida. O Espírito Santo, ele só veio a habitar dentro de nós com a ascensão de Jesus. A gente pode ver isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o versículo 17, que Jesus fez a promessa de que o Espírito Santo iria morar dentro de nós. Aleluia, era o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, ele iria morar dentro de nós, como hoje ele está
fazendo, habitando dentro de mim e habitando dentro de você. Aleluia. Esse homem estava, apesar de tudo aquilo, era um homem que tinha o Espírito Santo sobre ele. Aleluia. Coisa linda. Um homem diferente. Era um homem diferenciado no meio daquela geração, porque em meio a tantas pessoas, esse homem foi destacado. Em meio a uma sociedade corrupta, Deus, Ele chama a mim e chama você para fazer a diferença. Aleluia. E o escritor, ele é muito detalhista, porque ele fala exclusivamente a particularidade daquele homem, as qualidades. Glória a Deus, coisa linda. Aleluia, mas é muito interessante, igreja. Porque no versículo 26, algo tremendo acontece. Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela para Simeão. Que revelação tremenda foi aquela? A revelação foi que aquele homem, ele não ia morrer até que aquela promessa se cumprisse, Jeane. Aleluia. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Porque quem prometeu na tua casa é fiel. Aleluia. Quem prometeu é fiel. Aleluia. Aquela revelação foi dada pelo Espírito Santo. E eu acredito que Simeão agarrou aquela promessa. Porque tem hora que a gente precisa acreditar, crer, agarrar a promessa e não deixar ela passar. Meu filho, quando Deus, Ele te fizer uma promessa, escreve ela. Coloca na tua agenda, escreve. Eu não sei aonde você vai colocar, mas porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel e não falha. Lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, diz: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Aleluia. Você tem uma promessa? Aguarde. Aleluia. Ô irmão, que promessa foi aquela? Ele não podia morrer, ele estava proibido de morrer. Aleluia. Até a promessa se cumprir, você está proibido de morrer. Aleluia. Ô irmãos, quantas vezes Deus nos faz uma promessa que parece loucura. Às vezes Deus faz uma promessa, irmã Jeane, que foge da mente humana. Que foge, aleluia, da nossa inteligência. Aí alguém olha e diz: olha, isso não pode acontecer. Não pode acontecer para você, mas para o Deus que eu sirvo, a palavra é fiel e diz que para Deus nada é impossível. Simeão agarrou a promessa, meu filho. Eu penso comigo que de repente vinha uma enfermidade, irmã Jeane. De repente vinha uma gripe. De repente vinha uma dor. De repente vinha uma dificuldade no seu corpo. Aí alguém olhava e dizia: agora Simeão vai morrer. Vai não. Sabe por quê? Porque tem promessa. Aleluia. Eu não sei por quanto tempo Simeão começou a esperar. O texto não vai nos informar acerca da sua idade. Ele não informa acerca qual era a idade dele quando ele recebeu aquela promessa. Eu acredito que o tempo começava a passar. Ei, meu filho, não se preocupe com o tempo, porque o Kairos, aleluia, é Ele quem controla. Quem sabe alguém olhava para Simeão, aleluia, aquele cristão autêntico, aquele cristão notável, aleluia, mas ele
continuava firme na promessa. Ô Kennedy, continua firme. Glória a Deus. Porque fiel é aquele que prometeu. Às vezes a gente olha e diz, meu Deus, o que foi isso que Deus me prometeu? Mas não foi assim com Abraão. Abraão foi do mesmo jeito. Fugia da inteligência e da mente humana. Aquilo que Deus prometeu para Abraão. E o que foi que Deus disse para Abraão? Olha, Abraão, vem cá. Eu vou te fazer uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai, ó, aleluia, sai da casa do teu pai. Para onde eu vou, Senhor? Não sei. Você é quem vai sair. Você vai sem saber para onde vai. Mas de uma coisa eu sei. Você vai ser pai de nações. Oi, irmã Alessandra. Oh Deus, mas eu não tenho filho. Eu não tenho descendência. Aí Deus diz para Abraão, olha Abraão, vem cá. Sai da tenda. Olha para o céu. Oh Senhor, estou vendo muitas estrelas. Eu não sei, não dá para contar. Aí Deus diz, você não tem descendência, mas tem uma promessa. E qual é a promessa? Olha para o céu. Você não pode contar. Bem assim vai ser a sua descendência. Você crê? Aí a Bíblia diz que Abraão creu. Aleluia. E isso foi lhe imputado como justiça. Porque ele não via, mas ele via o invisível. Aleluia. Você pode ver com os olhos da fé o invisível de Deus na sua vida? Bem assim foi com Sara. Sara já tinha 90 anos, não havia possibilidade de gerar, porque a elasticidade do seu corpo já havia passado. Aleluia, a menopausa já tinha chegado. Eu acredito que ela pensava e dizia, meu Deus, não há possibilidade mais. Aleluia. Foi assim com José. José olhava e nos seus sonhos o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Não ia na mente de José que um dia Deus iria permitir e fazer com que ele fosse um governador. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Aleluia. Que a promessa de Deus, ela vai além das minhas e das suas expectativas. Não é assim? Bem assim foi para Simeão. Ele não poderia morrer até que a promessa de Deus se cumprisse. Aleluia. Mas naquele dia, a história vem nos contar que Simeão acordou diferente. Porque tem aquele dia que a gente acorda já com vontade de dar glória, já com vontade de falar em mistério com o Senhor. Aquele dia que a gente sente que alguma coisa vai acontecer de Deus. Irmã Jeane, se prepara, que vem algo novo para a tua vida. Deus me fez sentir, viu? Irmã Jeane, que vai vir alguma coisa nova para a sua vida. Na tua área financeira também. Toma posse. De que micho, de que via sebre, ande coubia sobre ande. Ô irmão, quando Deus falar, você precisa tomar posse como Simeão. Aleluia. Naquele dia, Simeão acordou dizendo algo bom vai acontecer. Ah, meu filho, diz aí na tua casa, Deus vai agir. Deus vai fazer. Mesmo que a mente humana, ela não tenha condições de entender. Aleluia. E Simeão, naquele dia, aleluia, hoje pode ser o dia da tua vitória. Hoje pode ser o dia que Deus vai dar um basta nessa situação. Hoje pode ser o dia que a tua história vai mudar, assim como ele mudou a história de Jó. Ele mudou a página assim, ó.
Aleluia. Essa página vai mudar. Aleluia. E Simeão vai e sente aquele desejo forte de quê? De ir ao templo. Ele vai, continua, vai ao templo. Ele vai em direção à casa do Senhor. O texto ele é claro dizendo que ele foi ao templo levado pelo Espírito. Glória a Deus. Não tem aquele dia que é o Espírito Santo de Deus que nos traz? Às vezes a gente nem está, aleluia, em condições psicológicas. Não tem nem condições físicas. A nossa carne, o nosso corpo fragilizado, às vezes até com alguma enfermidade. Mas aí o Espírito Santo traz você. Aleluia. E bem assim foi com Simeão. Naquele dia ele foi conduzido ao templo. Aleluia. Eu não sei como você está. Eu não sei como você chegou. Eu não sei como está a tua mente, o teu sistema psicológico, a tua saúde. Mas de uma coisa eu sei: Jesus está operando. Aleluia. Aí Simeão chega na igreja. E quando ele, aleluia, menos espera, sabe quem é que vai entrando? É Maria. É José. E quem está nos braços de Maria é Jesus. E quem é Jesus? É o Messias. É o Cristo. É a promessa. É a revelação. É a consolação. É o Salvador do mundo. Aleluia. Meu Deus. Imagina como ficou aquele ambiente. Eu creio que a glória de Deus foi tomada ali. O poder de Deus foi tomado. Sabe o que é isso, igreja? Aleluia. O tempo de espera tem determinação de Deus. Aleluia. Deus está determinando algo ao teu respeito. Deus, ele determina o tempo. Deus determina as horas. Ele determina os minutos. Ele determina os segundos para a tua vitória chegar. E aquele dia chegou. O tempo Kairos, aleluia. O tempo Cronos, que é o tempo na terra, chegou, que era o tempo de Jesus, está conosco. Glória a Deus, é muito lindo. Oh, igreja. Ele foi conduzido pelo Espírito. E quando Maria chegava para apresentar aquela criança com a sua oferta, sabe o que é que Simeão sente? Aleluia, imagino eu. Qual seria o sentimento de Simeão daquela hora, irmã Jeane? Qual seria o sentimento de Simeão? Aí ele começava a olhar para o seu passado. Aí ele começava a ver, eu creio que uma tela. Aí eu comecei a analisar, meu Deus, ele olhava e dizia: eu passei por tanta coisa. Eu passei por tanta coisa, mas eu cheguei. Você está passando por tanta coisa. Você está passando por tantas dificuldades. Mas você precisa focar na promessa de Deus. Você precisa focar. Aí a história diz que Simeão,
Ele pega aquela criança nos seus braços e ele começa a adorar a Deus. Ele começa a dizer: Senhor, agora eu estou satisfeito. Agora eu estou feliz. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmão, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo a ser perseverante. Eu aprendo que nós precisamos, aleluia, nos focar naquilo que Deus nos fala. Eu aprendo que não adianta a gente se desesperar. Não adianta se preocupar. Não adianta murmurar. Porque aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Aleluia. Aquilo que Deus determinou a meu e ao teu respeito, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Você crê? Washington, faz assim, meu filho. Aquilo que Deus determinou ao teu respeito, nesta manhã vai acontecer. Aleluia. Pode passar o tempo, as horas, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Eia sobre. Ai, irmã, mas a história ela vai além, porque nesse capítulo me traz atenção esses dois relatos, que é a história de Simeão e a história de Ana. Mas é a Ana a profetisa. Não é a Ana lá de Juízes, aleluia, aliás, de Samuel. Não é a profetisa Débora, não. Não é a profetisa Uda. É Ana, a profetisa de Lucas. Porque a história nos diz que esta mulher, ela estava lá naquele exato momento, Jeane. Ela estava ali observando todo aquele contexto, todo aquele cenário, um cenário de alegria, um cenário de cumprimento de promessa, um cenário de glória, um cenário extraordinário que era a vinda do Messias. E ali também estava presente esta profetisa. E quem era essa mulher? Aleluia, era Ana, a profetisa, filha de Fanuel, no capítulo 36. No versículo 36. E Ana, a profetisa da tribo de Aser, que era filho de Jacó, com Zilpa, a serva de Raquel, aliás de Lia. Esta mulher, ela estava com a idade avançada. E a história vai falar acerca da idade dela. Ela já tinha 84 anos de idade. Aqui nós vamos entender acerca do tempo. Aleluia. Da fidelidade. Porque enquanto nós esperamos, precisamos permanecer fiéis. Jeane, esse é o segredo. E Ana, ela vai nos ensinar acerca da fidelidade. Enquanto Simeão nos ensina acerca da perseverança, Ana vai nos ensinar acerca da fidelidade. Por quê? Porque aqui no texto nos diz que ela já estava com 84 anos de idade. E ela tinha vivido com o seu marido desde a sua virgindade. Mas ela só teve 7 anos de matrimônio alegre. Porque a história dela, com 7 anos de casamento, o seu marido morreu. E ali, depois que aconteceu aquela grande catástrofe na sua família, alguém olhava e dizia: Ana, acabou o seu ministério. Alguém olhava e dizia: Ana, vai morrer de depressão. Ana, não vai seguir em frente.
Ana, para ela, já está tudo perdido. Por quê? Porque a adversidade chegou na sua família. Seu marido morreu. Mas quem serve a Deus é diferente. Quem serve a Deus, aleluia, o inimigo não destrói. A gente aprende aqui que Ana, ela estava com 84 anos de idade. Mas o que foi que aconteceu? Como assim ela não caiu na depressão? Como assim ela não morreu de tristeza? Porque um casamento jovem, meu filho, calamidades acontecem, adversidades acontecem, mas o diferencial, aleluia, é que está escrito na palavra. E o que é que a Bíblia diz? Sabemos que todas as coisas cooperam, irmã Sandra, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Não é assim? Tudo acontece, aleluia, ou por vontade ou por permissão divina. Aquele que conhece a palavra, ele entende que tudo está no controle de Deus. Nada na sua vida aconteceu por acaso. Nada na sua história aconteceu por acaso. Ó, irmã Helder, e aquela perda? Ó, irmã Helder, e aquela afronta? Ó, irmã Helder, e aquele levante? Deus está te dizendo, minha filha, está tudo no controle de Deus. Aí Ana, a profetisa, alguém dizia, não vai vencer. Aí ela disse, agora que eu vou trabalhar para Jesus, agora que eu vou fazer a obra de Deus. Aí no versículo, aleluia, 37, quase 84 anos de idade. Como foi que Ana venceu? O texto é claro, e ele vai me ensinar, e vai ensinar a você nesta manhã. Aí está o segredo da vitória do crente. Não tem levante, não tem dificuldade. Eu trago para a minha vida esse exemplo. Porque a Bíblia, ela é escrita para exemplo. A Bíblia não foi escrita apenas como um livro qualquer. Não, ela é a bússola do crente. Ela é a arma do crente. E o apóstolo, ele dizia, aleluia, que tudo que foi escrito foi para aviso nosso. E ali Ana começa a nos ensinar. E o que foi que ela fez? Em primeiro lugar, Ana não se afastava do templo. Aleluia. Ana, independente da estação, independente do clima, independente do tempo, independente de cara feia, independente de cara bonita, Ana não se preocupava com a aparência e nem com o contexto da sociedade. Por quê? Porque o compromisso de Ana era com Deus. O meu e o teu compromisso não é com homem. O compromisso que você tem é com Deus e com os nossos superiores, nossos líderes. Obediência aos nossos líderes e obediência ao nosso Deus. Porque muitas vezes a gente, ao invés de olhar para o alto, a gente olha para a dificuldade. Ô irmã Helder, aconteceu algo tão difícil na minha vida, na minha casa. Ô irmã, eu acho que eu não vou vencer essa guerra. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer, você vai vencer essa guerra. Você vai vencer essa luta. O primeiro passo é não deixar o templo. Não deixe a casa do Senhor por qualquer coisa. Ana, ela nos ensina, ela não se afastava da igreja.
Às vezes a gente começa a dizer, eu não vou mais. Aí Deus está te falando, volta para o teu lugar. Não dá, mas está difícil, irmã Hélida. Alguém está me perseguindo. Fica no teu lugar. Fica aí. Está chorando, está triste, está amargurado. Alguém não me vê. Alguém não enxerga. Alguém não vê, não entende. Você não pode olhar para alguém. Você tem que olhar para Deus. Quem foi que te chamou para esta guerra? Quem foi que te alistou para esta guerra? Aí Ana, em primeiro lugar, ela não se afastou do templo. E não era uma jovenzinha. E não sei quantos anos ela perdeu seu marido. A gente não sabe porque o escritor ele não informa. Mas diz que ela já estava. Então isso quer dizer o quê? Que ela era jovem. O tempo foi passando. E alguém olhava para ela e dizia, olha, está ficando velha. Aleluia. A gente pode até ficar velho, mas a promessa está de pé. O Senhor renova nossas forças, Jeane. É bem assim, meu filho. Quem sabe alguém olhava para ela e dizia, meu Deus, essa mulher vai morrer na igreja. Porque todo dia ela vai. Todo dia essa mulher está lá no templo. E em segundo lugar, o que é que ela fazia? Aleluia. Ela servia a Deus em jejum e oração. Ô irmã, como é lindo. Servir a Deus é para aqueles que têm, aleluia, um diferencial. É muito bom a gente abrir a nossa boca e dizer, eu sirvo a Deus. É forte. Você, muitas vezes alguém olha com desdém, mas você não pode se sentir menos. Você tem que andar de cabeça erguida, porque você serve a Deus. Você tem um Deus. Aleluia. Aí eu encho o pulmão e eu digo, eu sirvo a Deus. E Ana, ela me ensina, ela me inspira, porque ela enchia o peito e dizia, eu vou ao templo servir a Deus. Quantos não querem mais servir ao Senhor? Não querem mais, não entendem, não enxergam o privilégio que é servir a este Deus. Aleluia. Mas ela entendeu, porque a gente tem que entender a chamada. Nós precisamos entender que a chamada de Deus, ela é maior do que as adversidades. Ana entendeu que o problema era menor do que a sua chamada. Maior é o propósito do que o problema. Maior é o propósito do que a adversidade. Deus tem propósito em nossas vidas. E a Liana, ela estava no templo todos os dias fazendo o quê? Servindo a Deus com o quê? Com jejum e oração. Meu Deus, que tremendo. Jejum e oração são poucos. Irmã Sandra. São poucos aqueles que entendem que estamos em tempos de jejuar e de orar. Irmã, ela entendeu que o segredo da sua vitória era orar. O segredo da nossa vitória é a oração. O problema não limitou a chamada na vida de Ana. O luto não a impediu de fazer a obra. A adversidade não a deixou oprimida. O problema não a enclausurou dentro de casa. Ela não ficou detida lá no seu quarto.
Porque muitas vezes a gente fica com medo. Diante das adversidades, o medo bate a porta. Lembra de Baraque? Ele ficou com medo. Ele se enclausurou dentro de casa. Ele ficou lá. A guerra era travada. Sísera tinha 900 carros de guerra. Aí Débora, a profetisa, ela disse: não, esse medo não vai ficar dentro de mim. Eu vou sair ao campo. Eu vou montar a minha tenda. Aleluia. Embaixo das palmeiras. E ali alguém olhava e dizia: ali está a tenda de Débora. Mas as guerras não acabaram. Ó, irmã, porque nós precisamos montar a nossa tenda embaixo, mesmo em tempo de guerras. Porque as guerras não vão terminar. As guerras a cada dia aumentam. Se os irmãos forem entender, cada dia que passa, irmã Marinalva, a coisa piora. Cada dia que passa, a gente observa que as coisas apertam. Aí nós precisamos juntar os pés. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Ana entendeu que o seu milagre, aleluia, ele chegaria. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Aleluia. Mesmo em meio à crise. Em meio a essa crise que você está enfrentando, Deus está te dizendo: permaneça fiel. Porque o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus está voltando. E do mesmo jeito que Simeão esperou e perseverou, eu preciso ficar até a promessa se cumprir. Do mesmo jeito que Ana, ela não deixou o templo, ela estava servindo ao Senhor, ela estava em jejum, ela estava em oração. Do mesmo modo, eu preciso estar nesses últimos dias. Porque Jesus vem. Aí eu preciso estar firme na promessa. Aí Jesus falava ao meu coração: o tempo está passando, mas a promessa dele está de pé. Ele vem buscar a sua igreja. Fica de pé, igreja, porque eu quero orar por você. Nesta manhã Deus está dizendo e falando aos nossos corações. Aleluia. Persevere. Persevere. Não desista. Insista. Persista. Ô irmã Hélida, às vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de largar tudo. Dá vontade de chutar o pau da barraca. Dá vontade de entregar esse trabalho. Dá vontade de deixar a minha casa. De fugir. De deixar esse problema. Irmã, eu quero te dizer uma coisa. Nesta manhã Deus está te falando. Vai passar. Coloca a mão no teu coração aí e diga para você mesmo: eu creio que vai passar e Deus vai operar o milagre. Vai passar, porque tudo passa. Essa dor no teu coração vai passar nesta hora. Este levante vai passar. Esse mal que se levantou dentro da tua casa, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Aquele levante, aquela enfermidade, irmã Hélida, é incurável, mas para o meu Deus, aleluia, ele tem cura.
Ele tem cura nesta manhã. E eu quero ministrar para o teu coração. Você não vai sair do controle. Você não vai perder o controle. Porque hoje Deus vai te dar estabilidade. Deus está dando estabilidade, irmã Jeane, a crente. Você pensa que vai perder a noção. Você pensa que vai perder, aleluia, a esperança. Mas Deus vai trazer de volta a tua esperança. Deus vai trazer alegria no teu casamento. Ele vai trazer alegria na tua família. Ele vai dar de volta a esperança que foi perdida. Ele vai trazer de volta para o teu coração aquilo que o inimigo disse que levaria, mas ele não vai levar. Porque Jesus chegou primeiro na tua história. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Aleluia. Diga para você mesma: Jesus chegou primeiro na minha história. E o inimigo não vai ter vez nessa casa. O inimigo não vai ter vez no teu marido. O inimigo não vai conseguir te tirar do controle. Deus, nesta manhã, Senhor, eu oro por aqueles que a esperança já havia sido perdida. Eu oro por este homem. Eu oro por esta mulher. Esse jovem, essa criança, este adolescente, esta família, esta casa, esta enfermidade que se levantou de repente, esta dificuldade que se levantou para tirar a estrutura, para tirar do controle esta família, para desestabilizar o ambiente, para que o inimigo, ele venha pensar que está triunfando nesta casa, mas esta casa, Senhor, ela tem a tua proteção. Este ambiente, Senhor, ele foi determinado pelo céu, que esta casa é do Senhor, que esta família é tua, que este homem, meu Senhor, vai ser um homem de Deus, que esta filha vai ser uma mulher de Deus, que esta família, meu Deus, ela vai ser restaurada. Nesta hora eu oro por esta casa, por este pai de família que está pensando que vai perder tudo, mas que o Senhor está trazendo de volta aquilo que ele perdeu. A paz, a alegria vai voltar, a felicidade vai voltar para esta família. Esta família vai dizer como Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que a partir de agora, meu Deus, esse inimigo vai bater em retirada. Este demônio que queria se andar nesta casa, ele vai bater em retirada agora. Eu destruo agora em nome de Jesus. Esse demônio que queria trazer medo, trazer depressão, eu estou agora na autoridade de Jesus repreendendo todo laço de morte. Laço de morte que foi, oh meu Deus, dessa família. Mas essa família vai voltar a sorrir. Esta mulher de Deus vai voltar a cantar o hino em louvor e adoração ao Senhor. E o Senhor nesta manhã vai colocar um cântico novo nesta boca. Eu creio, Senhor, que Tu estás colocando cântico novo. E é cântico de vitória na vida desta mulher de Deus, desta família. E que o Teu nome será glorificado. Visita, Senhor, o meu lar. Visita o lar de cada uma das irmãs que estão aqui, dos irmãos que estão aqui. Meu Deus, renova aquela promessa. Renova a aliança. Aquela promessa, Senhor, que Tu fizeste há anos atrás
Pai, faz essa pessoa lembrar e entender que essa promessa está de pé e que essa pessoa não vai morrer, não vai cair nenhuma das promessas que o Senhor falou. Ela vai cair por terra, todas vão se cumprir. Ao meu respeito e ao teu respeito, na tua casa, ao teu respeito, em nome de Jesus. E quantos creem?